Olá, pessoal. Essa aula, na verdade, é uma continuidade de uma aula anterior, em que eu comecei a falar sobre os critérios de redação no Enem e comecei a falar sobre um tema muito importante para se redigir e que está em evidência principalmente no período pós-pandemia. Hoje eu vou concluir esse vídeo, essa parte, a segunda parte do vídeo, falando sobre dois outros temas, que também são de fundamental importância quando a gente pensa no ato de redigir. O primeiro tema é o aumento da expectativa de vida entre os brasileiros. Eu acho que você já deve ter ouvido falar muito sobre esse tema, mas ele não está em desuso, porque cada vez mais a pirâmide etária vai se modificando. Ou seja, o que significa isso? Nós temos uma população idosa que está aumentando cada dia e nós temos jovens que são assassinados muito cedo, nós temos jovens que falecem por causas diversas, nós temos aí uma série de coisas que acontecem que fazem com que a pirâmide etária ela se modifique e a população idosa aumente. Se a população idosa aumentar, a gente poderia pensar, nossa, que legal, eu vou viver mais, meu parente que eu amo tanto vai viver mais. Mas o que a gente quer discutir aqui são as condições, de que forma esse idoso, essa idosa vai viver. Será que vai ter, primeiro, um plano de previdência social para essas pessoas? Essas pessoas vão ter a chamada aposentadoria? Será que elas vão ter? Em meio a um país como o nosso, subdesenvolvido? Então, estou falando em nível de Brasil, não estou falando em nível mundial. Esse tema, quero discutir apenas em nível nacional. Será que elas vão ter um plano de previdência? E se elas não forem aposentadas, quem irá prover o sustento dessas pessoas, dessas famílias? Algo a se pensar. E aí, com base nisso, eu tenho um texto bem interessante para ler e depois discutir cada ponto. Ou melhor, eu gosto de ir lendo cada parágrafo e parando e discutindo cada parágrafo, porque assim eu acho que fica mais didático. O texto 1, ele diz: a partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, a maternidade deixou de ser uma obrigação para ser uma opção, o que é maravilhoso do ponto de vista feminista. No entanto, ao analisar de forma estrutural, é evidente que a consequência disso é uma inversão da pirâmide etária. Isso em países com deploráveis políticas relacionadas aos idosos, como é o Brasil, é péssimo, já que eles enfrentam dificuldades no sistema público e até no dia a dia. Então, na verdade, mesmo sem querer, eu não tinha prestado atenção nesse primeiro parágrafo do texto aqui, mas de certa forma eu tinha falado da pirâmide etária. E a pessoa que escreveu esse texto, que foi um aluno que tirou uma nota boa no Enem, eu não sei se foi no Enem, agora eu não me recordo, mas um aluno que tirou uma nota boa escrevendo esse texto, falou justamente sobre isso, sobre essa questão da pirâmide etária, porque as mulheres, antes, elas tinham 10, 12 filhos. Hoje, muitas mulheres optam por não ter filhos. E a gente não está aqui para recriminar as mulheres. A gente não está aqui para falar das mulheres. A gente está aqui para falar do problema da pirâmide que se modificou. Então, mulheres que têm 1 ou 2 filhos no máximo, ou outras que optam por não ter filhos,
e com isso a gente tem uma população cada vez mais envelhecida e as políticas públicas, infelizmente, não são as mais eficientes, não são as mais eficazes. E nesse sentido, nós é que saímos perdendo, porque nós vamos envelhecer e logo a pirâmide etária vai chegar para a gente lá no final e a gente vai passar por esse processo e é preciso que a gente esteja preparado para passar por esse processo. O texto continua dizendo: tendo em vista a mudança da pirâmide etária no território nacional, faz-se necessária a reformulação da reforma da Previdência, já que nessa é estipulado um teto salarial que corresponde a uma parcela da contribuição dos idosos e não da sua totalidade. Com isso, a maioria dos aposentados, 89%, ainda trabalha para aumentar a renda familiar, como ilustra a pesquisa feita pela revista. No entanto, há muitos que por motivo de saúde não podem fazer o mesmo. Dessa forma, apesar de eles não terem cumprido todos os deveres durante a vida, têm poucos direitos executados. Isso realmente acontece. O fato de muitos idosos, ao terem a sua aposentadoria, ela ser tão ínfima, tão pequena, tão baixa, que a pessoa volta a trabalhar, volta ao mercado de trabalho para complementar a renda familiar. E isso é um fator negativo, porque a população deveria estar, na verdade, descansando, a população mais idosa, e não trabalhando. Entretanto, os seus poucos direitos oferecidos pelo Estatuto do Idoso nem sempre são cumpridos. Dentre eles, tem-se que a obrigação do Estado, mas principalmente da família, é garantir a autonomia e defender a dignidade desse. Apesar disso, grande parte dos idosos é deixada em asilos, longe de familiares e sem a segurança afetiva. Como consequência disso, de acordo com o IBGE, temos os piores quadros de depressão nessa faixa etária, já que durante a vida eles zelaram por seu futuro e suas expectativas não corresponderam à realidade, seja ela financeira ou afetiva. Então, a parcela de idosos doentes mentais tem crescido a cada dia, justamente porque eles tiveram uma vida de luta pelos seus familiares para dar o melhor, e muitas vezes quando eles chegam na faixa etária que deveriam descansar, eles são postos em asilos e ficam longe desses familiares, e aí eles têm um sentimento que é um sentimento não muito bom, eles não nutrem um sentimento bom, e por conta disso eles são acometidos de diversas doenças, inclusive a depressão. Assim, deveria instaurar-se uma política eficiente para os idosos por meio do legislativo brasileiro, a partir de uma lei que considere abandono de incapaz também aquele que abandona idosos em asilos, e não só em situações de riscos, o que iria prevenir o alto índice depressivo dessa faixa etária. Além disso, o valor recebido na aposentadoria deveria ser integral e não apenas uma parcela da contribuição prestada, e com isso o conforto da terceira idade seria maior e, consequentemente, cumprir-se-ia o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que garante o bem-estar e a autonomia dela. Olha, para falar da redação dessa pessoa, a redação dessa pessoa, ao meu ver, não é nota 1000, mas é uma redação que eu daria uma nota 800 por aí. Ela estaria nessa faixa etária. Por quê? A pessoa trouxe a tese, trouxe o tópico frasal, trouxe a ideia de que existe políticas públicas ineficientes e que a família é a principal propulsora
da não garantia dos direitos dos idosos e argumentou durante o texto. Eu não achei que o nível de argumentação foi tão elevado assim. A pessoa poderia ter colocado uma citação, ter inserido algumas estratégias que pudessem agregar melhor ao seu texto, né, alguma coisa. Mas, da mesma forma, do mesmo modo, eu também não posso dizer que o texto está nota 0, está ruim, está péssimo. Não, a pessoa tentou, de alguma maneira, argumentar, persuadir, mesmo não tendo conseguido da forma que deveria. Então, não está nota 1000, mas também não está nota 500. Não existem erros gramaticais, do ponto de vista gramatical não está errado, não está inadequado. A pessoa soube trazer o tema, selecionar, organizar as ideias em torno de um ponto de vista, em cima de um ponto de vista, e os critérios, de modo geral, eles foram preservados. Na proposta de intervenção do problema, a pessoa tentou trazer também algo que regulamentasse aquilo ali, falou do artigo da Constituição, não, do Estatuto do Idoso, e aí trouxe essa nomenclatura. Então, de certa forma, o texto está acima do mediano, está acima do que seria 6 ou 7, 600 ou 700. Estaria uns 800 mais ou menos, tá? Porque não comete erros gramaticais, porque está dentro da temática, porque seleciona e organiza ideias, porque traz proposta de intervenção para o problema, tenta trazer estratégias de argumentação, mesmo não conseguindo muito. Então, existem alguns critérios aqui que a gente não pode deixar de lado e desprezar. Mas mais ou menos isso. E o último tema que a gente vai discutir é esse: os impactos da bipolarização política e o discurso de ódio nas redes sociais. Quando eu falo no discurso de ódio nas redes sociais, eu estou falando aí, eu não quero que vocês pensem que a professora de vocês é de extrema direita, ou é de esquerda, ou é da direita. Não é isso. Eu não quero aqui expressar o meu posicionamento político para vocês. Eu quero apenas, a partir da discussão desse tema, dar algumas dicas para vocês de como redigir um bom texto. Eu quero evitar polêmicas, tá certo? Até porque a gente vai ter a aula síncrona, e na aula síncrona vão ter muitas perguntas, vão surgir muitos questionamentos. Lá eu posso falar para vocês, quando nós tivermos só a gente, porque aqui é de domínio público, mas quando tivermos só nós, o meu posicionamento político, ideológico, não há problema, mas eu não quero e nem é função do professor doutrinar o aluno. Pelo contrário, a gente tem que formar uma geração que seja capaz de pensar por si só e de trazer informações e argumentos que sejam vitais para que a gente possa formar e ter uma sociedade melhor. É isso que eu penso. E não doutrinar os nossos alunos. Tá certo? Então, os limites da liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão está assegurado no artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora esse ideal garanta a manutenção da democracia, atualmente tem sido utilizado como discurso de ódio e a liberdade de expressão
perdeu seu significado cada vez mais. Por sua vez, no Brasil, esse se tornou um tema cada vez mais a ser tratado, principalmente nas redes sociais, que se tem transformado em uma briga de todos contra todos. Então, nesse ponto aqui, a pessoa traz o tópico frasal e já traz a sua tese aqui, aquilo que ela vai defender, que é justamente que se tornou cada vez mais uma briga, né, vital, as pessoas se posicionarem nas redes sociais e esse posicionamento ser como se fosse o mais importante a ser dito, a ser discutido, a ser visto, e o único que deve ser considerado. A pessoa já trouxe essa ideia aqui, e é importante a gente frisar. E começou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é algo bom. Quando vocês estiverem no texto de vocês, se vocês lembrarem de colocar algum artigo de alguma lei, é uma estratégia de argumentação muito interessante, muito boa. Nesse sentido, o Brasil tem um contexto histórico em que a liberdade de expressão foi negada por um tempo. Porém, o que se vê hoje é o predomínio do discurso de ódio sendo usada como liberdade de expressão nas redes sociais. Haja visto que, no decorrer da história, o país foi marcado pela ditadura militar, do qual o direito de expressão era censurado. No entanto, após conquistado o direito de falar, perdeu também os limites do que pode ser dito. Dessa forma, a autonomia do cidadão perante a sociedade, e como o próprio Estado foi substituído pelo discurso de ódio ofensivo, racista e de oposição política de cunho partidário. Então, aqui a pessoa cita a ditadura militar, um fato muito importante que aconteceu na história do nosso país, e logo em seguida já demarca o seu posicionamento, indicando que as pessoas não têm limites para proferir o seu discurso. Então, se elas não têm limite, elas proferem da forma que elas acharem conveniente, independente se vão ferir ou se não vão ferir o outro, a ideologia alheia, o pensamento do outro. É mais ou menos assim. Então, até aí está adequada o posicionamento da pessoa que escreveu o texto. Esse texto está melhor do que o outro. Paralelamente a isso, o anonimato na internet vem ganhando espaço para disseminar o discurso de ódio, vinculado a partidos de oposição extremistas, a fim de atacar as minorias. Diante disso, as redes sociais se tornou um mecanismo de ataque ideológico fascista e de extrema-direita radical, no qual o direito do outro de pensar diferente tem sido motivo de conflito e intolerância, sendo o foco das ofensas às minorias, incluindo mulheres, negros e homossexuais. Segundo Voltaire, filósofo francês, defende o direito de o outro em dizer o mesmo, não concordando com aquilo que foi dito, pois a liberdade de expressão é um direito de todos, pressuposto na Constituição brasileira, em que todos são iguais perante a lei. Então, aqui a pessoa cita um filósofo, uma estratégia de argumentação, já fala dos partidos, e nesse caso aqui fala do partido de extrema direita. Não sou eu que estou falando, é a pessoa que está escrevendo o texto. Então ela tem a liberdade de expressão, não foi negada, está no artigo 5º da Constituição. Ela tem o direito de se manifestar da forma que achar conveniente. Está adequado também essa estratégia de argumentação. Esse texto está limpo, que a gente chama. É um texto que não contém erros gramaticais. A pessoa seleciona, organiza as ideias em torno de um ponto de vista e defende esse ponto de vista.
Para finalizar, contudo, para minimizar o discurso de ódio propagado nas redes sociais, é necessário conhecer os limites da liberdade de expressão, baseando no respeito e principalmente na Declaração de Direitos Humanos, podendo ser feito pelo Estado em parceria com o CONJUR através da regulamentação e fiscalização na internet, com a finalidade de proibir e punir aqueles que se apropriam das redes para provocar o discurso de ódio e os ataques a minorias. Ademais, cabe à escola, à família, o papel socioeducativo de ensinar e educar as crianças e jovens o respeito ao próximo e os limites da liberdade de expressão. Assim é possível formar adultos conscientes e com responsabilidade social, caminhando para um Brasil desenvolvido que respeite as diferenças. Essa conclusão está adequada porque apresenta a proposta de intervenção para o problema e apresenta os itens. A escola, a família, e aí vai citando exemplos que considera importantes, que julga importante, tá? Para poder amarrar o seu texto, dar um final para o seu texto, trazer um desfecho que seja considerado conveniente, que seja considerado adequado. Então, esse texto, ele vale entre 800 e 1000. Só na hora que você está preenchendo, eu já fui corretora do Enem, e só na hora que você está preenchendo é que você sabe exatamente a pontuação da pessoa, porque você vai preenchendo cada critériozinho que tem ali. Mas esse texto é um texto limpo, é um texto adequado em que a pessoa soube argumentar, tá certo? Um beijo no coração de vocês.